Voltando, meu povo. Vamos lá, reconectando. Boa. Givanildo, só porque você falou, na hora que eu fui falar, caiu a conexão, mas voltando. Isso aí, voltamos, beleza. Para quem vai chegando agora, vamos admitindo. Literalmente acabou a conexão, beleza. É por isso a importância, galera, da nossa nova plataforma, tá? É justamente para evitarmos esses problemas. Aí nós não teremos mais esse problema, beleza? Então, quem puder aí mais uma vez, né? Vamos conectando, cadastrando o e-mail para nova conexão e assim a gente vai, né, seguindo. Microfone aberto aí, Sonier. Fecha o microfone aí, Sonier. Mas tinha que ser o Sonier, viu? Te falar, viu? Ei, Sonier, viu? E falar, viu? Matheus, seu microfone está aberto, fechou já, pronto. Vamos lá, isso aí, galera. Isso aí, povo. Admitindo. Tinha que ser. Foi o Guilherme? Fecha, delega. Fecha, delega. E sim, delega. Fechando, beleza. Deixa a galera conectar um pouquinho. Por quê? Porque vocês vejam, até vocês conectarem, né? A gente já perde aí mais ou menos de 3, 4, 5 minutos. E aí, para nossa aula limitada a 40 minutos, né? Então tem que cair de novo a conexão. E assim vai. Assim vai. Por isso a importância da nova plataforma. Deixa eu ver, mais alguém chegando aí, beleza? A maioria conectado. Pessoal, então, sem maiores delongas, nossa quarta parte. Ocorrerá a conexão quando uma infração, né, for praticada para conseguir vantagem em relação a outra. Deixa eu ver o Jefferson. Professor, nesse caso, se observa o princípio da consunção? Não, nesse caso ainda, Jefferson, nós temos dois crimes praticados. Porque um crime foi feito para conseguir vantagem em relação ao outro. Quer ver que interessante aí? Exemplo. Então, se vocês puderem, anote o exemplo da nossa quarta parte. Então, vamos lá. Exemplo. Deixa eu ver a galera que está chegando aqui. Vamos admitindo. Beleza. Então, o exemplo é o seguinte. Os sujeitos A e B, ok, Givanildo? Beleza. Os sujeitos, estamos então, Givanildo, falando aqui em relação, né, ao nosso exemplo da quarta parte do inciso segundo. Os sujeitos A e B furtam uma coisa alheia móvel. Os sujeitos A e B furtam uma coisa alheia móvel. Por exemplo, uma bicicleta, uma bike. O sujeito A e B, em concurso de pessoas, subtraem uma bicicleta. Ponto e vírgula. Olha que interessante aí, Jefferson. Tá? O exemplo. Ponto e vírgula. O sujeito A, para ficar com a coisa furtada, o sujeito A, para ficar com a coisa furtada, mata o sujeito B. O sujeito A, para ficar com a coisa furtada, mata o sujeito B. Então, se você perceber aqui, Jefferson, nesse exemplo, dois crimes. O crime de furto e o crime de homicídio. Veja que interessante. Nós teremos duas infrações penais. Claro que o primeiro crime, Jefferson, ele foi praticado em concurso de pessoas. Mas lembrando que a conexão, você tem que examinar os crimes que vêm na sequência. Sempre desse jeito, tá? Então, no primeiro crime que foi de furto e agora o crime, né, de homicídio. Como nós temos o crime de furto e homicídio, um juiz só para julgar ambas infrações penais. Veja que interessante. Porque qual foi a ideia, Jefferson, nesse caso? A ideia é de que um dos agentes conseguisse vantagem em relação a um crime que ele já havia praticado anteriormente. A vantagem é em razão de condutas ilegais que ele fez anteriormente. Então é por isso que nós teremos aqui, né, a quarta parte, um só juiz para julgar as duas infrações penais. Beleza? Hugo, fecha o microfone aí, Hugo. Hugo. Fecha o áudio aí. Quem está com o áudio aberto aí, fecha, por favor. Beleza? Fechou? Legal, né? Deixa eu ver o Givanildo. Eu trabalhei em um lugar que foi arrombado. Assaltaram um cofre, levaram dinheiro, alguns produtos, mataram um dos sujeitos e tocaram fogo no local. Meu Deus. Sério? Que isso? Aí tem uma discussão bem interessante, viu, Givanildo? E os demais? Galera, depois lá na aula de penal do Christian,
Vocês podem perguntar se esse meu exemplo aí, quando ele for explicar para vocês o latrocínio, se nesse meu último exemplo aqui, onde o sujeito A e B, os sujeitos A e B, em concurso cometem um furto e depois o A mata a pessoa de B para ficar com a coisa furtada, se nesse meu exemplo é homicídio ou é latrocínio. Porque se vocês se recordam, falamos a respeito disso, o latrocínio nada mais é do que, né, roubo e morte para a prática da infração penal. Recordam-se nesse caso? A ideia é ficar com o produto, mas para tanto mata a pessoa. Só que daí o que ocorre, pessoal, rapidamente. Eu entendo que é homicídio e eu passei para vocês como homicídio porque a coisa que foi furtada não é de propriedade da vítima que morreu. A vítima que morreu também furtou. Então ele não é o possuidor proprietário. Porque no latrocínio, nós matamos a vítima, o possuidor proprietário, né, daquela coisa, daquele bem, né, daquele objeto. Nesta ocasião, não, ele não é o proprietário. E nem possuidor, até porque possui má fé, uma vez que ele subtraiu. Então é uma discussão bem interessante, tá? Mas vocês podem perguntar lá para o Christian, que ele explica, né, mais apropriadamente, com mais calma, para vocês, até porque a matéria, né, de Penal 2 aí. Bacana? Resolvido, galera? Entendido? E com base nisso, nós encerramos as 4 partes do inciso segundo. Se vocês se lembram, o artigo 76 tinha 3 incisos. Então, vamos para o inciso terceiro. Inciso terceiro. Então, o artigo 76 tem 3 incisos. O inciso primeiro, 3 partes. O inciso segundo, 4 partes. E o inciso terceiro, professor, graças a Deus, uma parte só, tá? Até escrevo aqui para vocês para brincar, ó, parte única, beleza? Combinado? Já imaginaram se fosse 5 partes? Aí matava vocês, tá? E o Iago, muito obrigado, Iago, colacionou para nós o inciso terceiro. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Em resumo, ocorrerá conexão quando a prova de uma infração, quando a prova de uma infração influenciar na prova de outra. Ocorrerá conexão, né, quando a prova de uma infração influenciar na prova de outra. Pessoal, esse inciso terceiro na prática, ele é muito, muito importante. Vou tentar falar isso diferentemente. Nesse caso aqui, mais uma vez, temos 2 crimes. Pode ser 3, 4, mas no mínimo 2 crimes. Um crime mais outro crime. Detalhe, eu só consigo provar o crime 2 se eu provar o crime 1. Então, foi praticado o primeiro crime e foi praticado o segundo crime. Eu só consigo provar o segundo crime se eu provar o crime 1, porque a prova de um influencia na prova de outro. Essa é a ideia do inciso terceiro. E o exemplo típico, até coloco para vocês aqui, ó, o exemplo típico é isso daqui, ó. Exemplo: crime de furto e crime de receptação. Crime de furto e crime de receptação. Coloco aqui para vocês o crime de furto, Código Penal, artigo de número 155, e crime de receptação, Código Penal, artigo de número 180, tá? Não se desespere que lá na aula de penal vocês vão chegar nesses crimes. Salvo engano, estão estudando crimes contra a honra, se não me falha a memória, na aula de penal 2, se não me engano, tá? E daí vocês vão chegar nos crimes contra o patrimônio, né? Artigo 155 seguintes. E chegarão, né, a examinar o que é crime de furto e receptação. Então, detalhe para vocês entenderem, né, o que eu estou falando. Então, para vocês compreenderem. Primeiramente é praticado um crime de furto e depois é praticado o crime de receptação. Crime 1, crime de furto. Crime 2, receptação. Para chegar aqui à conclusão, raciocínio. O sujeito A, ele subtrai uma bicicleta. Ele furta uma bicicleta da vítima. Muito bem. Aí o sujeito A encontra a pessoa de B, tá? Uma outra pessoa, um terceiro, e diz assim para o B:
B, você tem interesse em comprar esta bicicleta? Né? Aí o sujeito B pergunta para o A: quanto você quer nesta bicicleta? O sujeito A responde: eu quero R$ 50. Aí o B percebe que pelo valor, aquela bicicleta jamais custaria R$ 50. Pelo contrário, é uma bicicleta aí que em termos de mercado custa 2, 3 mil reais. Uma bicicleta dessas aí de trilha e por aí vai. Aí o sujeito B tem na sua mente de que aquilo que ele está adquirindo é proveniente de um crime de furto. O sujeito A cometeu um crime de furto e o sujeito B, se adquirir esta mercadoria proveniente de uma infração penal anterior, ele comete o crime de receptação. O que é o crime de receptação? É quando a gente adquire uma coisa alheia móvel, tendo conhecimento que esta coisa ela faz parte de um crime anterior que foi praticado. Pode ser um furto, um roubo, um estelionato e etc, etc. Um contrabando, um descaminho, etc e tal. E isso a pessoa sabe em razão, da experiência, que essa pessoa tem. Qualquer pessoa ali em sã consciência vai chegar à conclusão de que R$ 50 para aquela bicicleta é muito barato. Inclusive, o sujeito B repara que o sujeito A está mal vestido, está ali com sinais de embriaguez ou com sinais de droga e etc e tal. Então, chegamos à conclusão de que realmente aconteceu um crime anterior. Os dois cometeram infração penal. Mas aí é onde eu quero chegar. Acompanhe comigo. O sujeito B que cometeu a receptação, para ele responder pela receptação, tem que provar o crime de furto. Enquanto não se provar o crime de furto, ele não responde e não pode ser condenado pela receptação. A prova do crime de furto vai influenciar na prova do crime de receptação. Traduzindo, os dois crimes serão julgados pelo mesmo juiz. Porque se ficar claro que não ocorreu o crime de furto, não tem crime de receptação. Se ficar claro que ocorreu o crime de furto, tem crime de receptação. Para evitar decisões antagônicas, nós teremos aí um processo só, um juiz só, julgando essas duas infrações penais. Deixa eu ver aqui, Givanildo. Isso, Givanildo. O cidadão lá, ele apresenta uma postura que não é de um proprietário de bicicleta. Eu dei o exemplo aqui da bicicleta, galera, mas isso daqui vai longe, tá? Vai longe. Por exemplo, aqui em Maringá, eu não sei muito aí em Paranavaí, mas aqui em Maringá, o que tem de desmanche de veículos receptados é um absurdo. Tem muitos empresários aqui em Maringá que têm desmanches de veículos que compram estas mercadorias provenientes de veículos que foram furtados, roubados. Eles estão enquadrados no crime de receptação. E aí, para inocentar esse empresário, tem que saber o que foi decidido no crime lá que o cidadão cometeu de furto ou de roubo. E aí tem as defesas que podem ser realizadas. Mas é justamente por conta disso que uma prova influencia na outra. Combinado? Ok? Aí quem vem é aquela história, né? Eu achei essa bicicleta e como achado não é roubado, eu resolvi vender. Aí Maringá tem ainda aí Maringá que tem na Avenida roubado. Não entendi muito bem aqui, Givanildo. Roubado, não faço ideia, tá? Mas em Maringá, aqui na Avenida Morangueira, viu, Givanildo? Aqui na Avenida Morangueira em Maringá, o que tem aí de empresários que geralmente se enquadram no crime de receptação é um absurdo, tá? Eu falo isso, pessoal, porque eu já advoguei várias vezes para esses empresários. E isso dá um rolo, né? Mas o meu cliente me contrata dizendo que não sabia. Claro que ele sabia. Eu advoguei para um cliente onde ele tinha lá, eu se eu salvo engano, 10, 12 motores de carros importados que ele vendia para o consumidor por uma bagatela de 10, 15 mil reais, ele pagava quinhentão, porque era proveniente de furto de roubo, tá? E daí era complicado, para chegar a essa conclusão, para inocentá-lo, não tem o que fazer, uma vez que se comprovava anteriormente o crime de furto ou o crime de roubo. Beleza, meu povo? Entendido aí o que é conexão? Então, se vocês perceberem, inciso primeiro, inciso segundo, inciso terceiro. O inciso primeiro com 3 partes, o inciso segundo com 4 partes e o inciso terceiro apenas com uma parte, né? Parte única.
Podemos caminhar? Isso, medicamento de farmácia também, Givanildo. Qualquer objeto caracteriza a receptação, tá? Paranavaí tivemos o caso bruto, autopeças e por aí vai. Beleza. Isso aí, galera. Vamos seguindo. Estudamos a conexão do artigo 76, percebendo aqui no nosso slide, e agora nós vamos para a continência, tá? Vamos para a continência do artigo 77. Por favor, Iago, colacione para nós o artigo 77 do CPP, que possui 2 incisos. 77 do CPP, relativo à continência, 2 incisos. Maravilha. Se o Iago puder, Iago, beleza. Se você puder, colacione para nós o artigo 77. Ou Iago, ou alguém aí. Tá me ouvindo, Iago? Isso, obrigado, Iago. Obrigado. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando? Lembra que eu falei para vocês? Inciso 1º, 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, aqui, inciso 1º, ó, pessoal. E graças a Deus, o inciso 1º é a parte única, tá? Então, em resumo, ocorrerá a continência quando 2 ou mais pessoas praticarem a mesma infração. Ocorrerá a continência quando 2 ou mais pessoas praticarem a mesma infração. Exemplo típico: os sujeitos A, B, C e D cometem um crime de homicídio em relação à pessoa de E. A, B, C e D, 4 sujeitos, matam a pessoa de E. Em razão da regra do artigo 77, inciso 1º do CPP, serão julgados em um processo só. Essa é a ideia, tá? Nós teremos um processo só, um só julgador para julgar toda essa galera. Mas eu insisto, daqui a pouco nós vamos começar a examinar o artigo 78. Chegaremos lá. Aí, por exemplo, um camarada desse daí mora em Paranavaí, o outro em Alto Paraná, o outro em Maringá e o outro em Londrina. E o crime foi praticado em Loanda, por exemplo. Aí começa a complicar. Eu vou ter um juiz só? Sim. Mas qual vai ser o juízo competente? Nós veremos. Nesse caso aqui, Jefferson, muito bem. Aqui no inciso 1º, Jefferson, estamos diante do concurso de pessoas, tá? Aqui sim, Jefferson, é o concurso de pessoas. Tanto é que, se você perceber, Jefferson, é 2 ou mais pessoas e um só crime, tá? Aí nós veremos, Jefferson, onde vai ser o juiz competente. Chegaremos lá, tá? Eu estou realmente segurando a audiência para falar lá no artigo 78. Combinado, galera? Esse inciso 1º aqui da continência não tem como errar, hein? Isso aqui não tem como errar. Perguntou para você qual é o critério de fixação da competência quando um crime foi praticado por 2 ou mais pessoas, a sua resposta é continência, artigo 77, inciso 1º do CPP. Não tem como errar isso, hein? Comparado à conexão, a continência é bem mais tranquila. Professor, eu não sei o que é concurso de pessoas, o que é concurso de crimes, eu não sei nada disso. Bom, eu falei com o professor de penal geral de vocês e ele me garantiu que ele explicou isso para vocês. Então, eu vou acreditar nesse professor de penal geral, né? Volte uma casa, né, Guilherme? Volte uma casa. Aí eu perdoo, tá? Quem evidentemente não teve aula comigo o ano passado. Aí eu perdoo, tá? Tudo bem. Mas quem, né, foi meu aluno, que a maioria esmagadora de vocês se lembram que em penal geral explicamos adequadamente concurso de pessoas, concurso de crimes, etc e tal. Quando a aula era presencial, né, galera? A aula presencial que faz falta, hein? Aquela vontade de colocar no quadro, não sei o quê, faz falta, né? Mas assim a gente vai caminhando. Givanildo não foi nas aulas, mas leu sobre o assunto. Beleza, Givanildo? Bacana. Pessoal, tranquilo. Vamos seguir. Artigo 77, inciso 2º, tá? Aqui muito bem colacionado pelo Iago, né? Ocorrerá continência, né, no caso de infração cometida nas condições previstas
nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Né? Pessoal, este artigo 77, inciso 2º, onde eu grifei aqui para vocês no bate-papo, todos estão vendo aqui no bate-papo, ó, onde está grifado do 51 para frente, no seu código aí, risque tudo, tá? Isso aí está revogado. E aí você vai colocar os artigos corretos nesse inciso 2º. Tanto é que se você tem um código impresso aí em mãos, você já tem esta remissão logo abaixo do inciso 2º, tá? Então, esses artigos 51, né, e seguintes, eles foram revogados pelos artigos que eu vou colocar para vocês a partir de agora, tá? Quais são esses artigos? Vou escrever aqui para vocês, né, no nosso chat, ó, no nosso slide, tá? Ocorrerá continência quando, tá? Quando, né, as infrações, deixa eu ver aqui, pronto, as infrações forem realizadas nos termos dos artigos. Quais são os artigos corretos? 70, 73 e 74 do Código Penal. Então, lá naquele inciso 2º, lá no inciso 2º do artigo 77, onde existe remissão aos artigos 51 e seguintes do Código Penal, você risque e coloque 70, 73 e 74 do Código Penal. Muito embora está no CPP, mas a remissão é para o CP. Combinado? Eu insisto, quem tem um código aí editorado sabe muito bem que logo abaixo do inciso 2º tem a remissão, né, a esses artigos 70, 73 e 74 do Código Penal. O que significa isso? Vamos por partes. Então, se vocês puderem, anota o seguinte, no inciso 2º do artigo 77, tá? Então, anota o seguinte. Ocorrerá continência pelo inciso 2º nas hipóteses de ocorrerá continência do inciso 2º do artigo 77 nas hipóteses de concurso formal, que é o Código Penal, artigo 70, concurso formal, Código Penal, artigo 70, ok? Então, vou repetir, Caio. Né? Ocorrerá continência do artigo 77, inciso 2º, nas hipóteses. Ocorrerá continência do artigo 77, inciso 2º, nas hipóteses de concurso formal, entre parênteses, artigo 70 do Código Penal, erro na execução, que é o nosso artigo 73 do Código Penal, então concurso formal, que é o artigo 70, erro na execução, que é o artigo 73 do Código Penal, e resultado diverso do pretendido, que é o nosso artigo de número 74 do Código Penal. Artigo 74 do Código Penal. Beleza? Então, pessoal, repetindo, tá? Quando for a continência do artigo 77, inciso 2º, nós teremos as hipóteses de concurso formal, Código Penal 70, erro na execução, Código Penal 73 e resultado diverso do pretendido, Código Penal 74. Veja, eu não consigo agora, na aula de Direito Processual Penal, parar tudo e explicar para vocês o que é concurso formal de crimes, o que é erro na execução e o que é resultado diverso do pretendido. Artigo 70, 73 e 74 do Código Penal. É impossível fazer isso agora, até porque isso eu fiz, para quem se lembra, lá no ano passado. Expliquei para vocês o que era concurso formal de crimes, o que era erro na execução, resultado diverso do pretendido, dei exemplos no quadro, tudo bonitinho. Quem tem o material do ano passado, é só pegar o material e você vai ver que nós falamos adequadamente, tá? Então,
o que eu quero fazer vocês entenderem na aula de agora. Então, se você puder aí, preste atenção. Eu quero fazer você entender o seguinte: quando um exercício, uma prova simulada, né, seja objetiva, subjetiva, mencionar que crimes foram praticados em concurso formal ou que os crimes foram praticados em erro na execução ou foram praticados em resultado diverso do pretendido, quando a prova mencionar isso, ela quer que você entenda que aqui nós teremos um juiz só para julgar tudo isso conforme a regra da continência do artigo 77, inciso 2º do CPP. É isso que eu quero fazer vocês entenderem. Se, por exemplo, você ler lá na prova nossa de processo penal do 2º bimestre que ocorreu a prática de crimes em concurso formal, qual é a resposta que você vai me dar? Continência. Um juiz só para julgar. 77 2º. Se você ler que ocorreu os crimes em erro na execução, continência. 77.2. Se você ler que ocorreu o estado diverso do pretendido, continência. 77, inciso 2º. É isso que eu quero fazer vocês entenderem, tá? Agora, para nós, não é o desespero de você saber o que é concurso formal, erro na execução, resultado diverso do pretendido. Eu não quero isso em processo penal. Mas se eu mencionar na prova um desses 3 artigos, 70, 73, 74, na nossa prova de processo penal, eu vou querer saber qual é o critério de fixação da competência. E você vai me responder que é a continência do artigo 77, inciso 2º do CPP. É isso que eu quero fazer vocês entenderem. Conseguir ser claro, pessoal? Entendido isso, sim ou não? Por favor. Conseguiram entender o que eu falei? A maioria da galera compreendeu? Se alguém não entendeu, a gente repete, tá? Se for, né, necessário, nós repetimos. Mas é justamente isso. Né? A ideia é que quando nós mencionarmos, né, esses artigos 70, 73, 74, você vai me responder que esses crimes que se enquadram nesses artigos são julgados por um juiz só pela regra da continência. É isso que é importante para nós. Mas, professor, eu quero lembrar o que é isso. Aí, pessoal, eu sugiro penal geral. E vocês já perceberam, né, galera? Eu acho que já ficou claro isso para vocês. Já ficou claro para vocês que não dá para estudar processo penal sem lembrar de penal geral e sem estudar penal especial, que é a aula do professor Christian. Ficou claro aí para vocês ou não? Não tem como estudar processo penal se você não saber quais são as regras de penal geral e quais são os crimes e como eles são praticados. O direito penal especial. Não tem jeito, tá? Que é a nossa parte especial do Código Penal. Se você não conseguir vislumbrar isso, você vai ficar patinando em processo penal. Porque lembra-se, o que é o processo penal? O processo penal nada mais é do que a aplicação do direito material, do Código Penal, que tem a parte geral e a parte especial. Então é por isso que, em muitas ocasiões, nós vamos aqui remeter ao Código Penal na parte geral e também ao Código Penal na sua parte especial. Isso é evidente. Lógico, com as regras processuais penais. Com certeza, Givanildo, são disciplinas interligadas. Não tem como nós criarmos um direito processual penal sem a figura do direito penal. É impossível. Tanto é que, se vocês se lembram, na primeira aula que eu dei para vocês lá no ano passado, né, se duvidar aí, você não se lembra o que almoçou hoje, né? Se duvidar, ou no domingo, mas eu me lembro, eu deixei claro para vocês, na nossa primeira aula lá no ano passado, o que era direito material, o que era a parte geral do Código Penal, o que era a parte especial. Deixei claro para vocês, nessa linha que ficava lá no fundo, né, de frente para a rodovia, salvo engano, próxima, de frente para o viaduto, tá? Onde pegou fogo, não foi isso, bombeiro? Começou a pegar fogo, a galera teve que vazar. Naquela salinha, eu expliquei para vocês a diferença penal geral, especial, processo penal e por ali vai. Beleza? Beleza? Entendido? Mais alguma dúvida? Né? Se alguém tiver, o momento é oportuno, tá? Fique à vontade. Deixa eu ver aqui o Caio. Continência e conexão tem prioridade na definição de competência. Isso. Logo, um juiz julgará o caso podendo ser diferente do lugar da infração. Exatamente isso, Caio. Lembra que eu falei? Naquela ordem cronológica do artigo 69 do CPP,
eu não vou obedecê-la se eu tiver conexão e continência. Então, é justamente por conta disso que, se eu tiver as regras de conexão e continência, eu aplico conexão e continência e não vou me preocupar com o lugar da infração. Exatamente isso. É importante, né? É isso que nós colocamos para vocês, é justamente para chegarmos a essa conclusão. Por isso que a matéria de competência, pessoal, eu faço um desafio com vocês. Desafio aí. Desafia a galera de outras faculdades que estudam competência em processo penal. Desafia a galera aí. Desafia aí quais são as outras faculdades em processo penal na nossa matéria que explica competência. Porque isso aqui é um assunto, pessoal, complexo, hein? Isso aqui é uma coisa que não é moleza, tá? A maioria das faculdades tiram da sua ementa a matéria de competência. O professor tira porque ele não consegue desenvolver, porque é um assunto complicado, tá? E eu sei disso e justamente eu coloquei para vocês. Muito embora o professor Marlon aqui não é o dono da verdade, nem quer ser, mas é muito importante vocês compreenderem competência, tá? A vida real, ela vai lhe cobrar competência drasticamente se você for atuar na nossa matéria. Beleza, deixa eu ver aqui o Caio. Mas no caso, como eu defino por meio da conexão ou continência o local do juiz? Não, faremos isso agora, Caio. Vamos fazer agora, tá? Que é o artigo 78 do CPP. Beleza, Caio? Então, nosso próximo assunto aí de conexão e continência. Inclusive, os demais aí, pessoal, ó, nós vimos aqui, ó, para deixar bonitinho para vocês. Conexão, que foi a nossa letra A, combinado? Beleza? Aqui no slide, ó, conexão, nossa letra A, que eu coloquei agora. Continência, nossa letra B, que eu coloquei agora para vocês, combinado? E agora nós vamos para a letra C. Nós vamos para a letra C. O que é a letra C, professor? A letra C é este título aqui, ó. Foro prevalente, que foi a pergunta aqui do Caio, né, que foi a pergunta anteriormente, né, do Jefferson. É isso que nós vamos examinar a partir de agora. Este foro prevalente, vocês encontram lá no CPP, no artigo de número 78. Por favor, Iago, colecione para nós, Iago, o artigo 78 no seu inciso primeiro. Por enquanto, Iago, se você puder, só o artigo 78 e inciso primeiro. Artigo 78, inciso primeiro. Deixa eu ver aqui o Edivanildo. Perguntei isso para uma advogada formada pela Unipar e ela patinou e não conseguiu me responder. Ah, eu disse, viu? Eu disse, viu, galera? Eu sei do que eu estou falando, viu, meu povo? Obrigado, Iago. Muito obrigado, Iago. Pessoal, então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, lembra que nós falamos que conexão e continência? Agora, né, Caio? Agora, Jefferson, agora os demais, nós vamos ter que precisar quem é o juiz competente. Quem é o juiz que prevalece? Em qual foro vai ser o julgamento? Por exemplo, o homicídio foi em Paranavaí e a ocultação de cadáver em Alto Paraná. O homicídio em Paranavaí e ocultação de cadáver em Alto Paraná. Agora, nós vamos dar para vocês qual vai ser o juiz competente, examinando a regra do artigo 78. Combinado? Então vamos lá. Artigo 78. Vou ler aqui, ó, no bate-papo para nós. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Sintetizo aqui para vocês, ó, inciso 1º, né? Colocamos assim, ó, existindo crime doloso contra a vida, conexo ou continente a um que não seja doloso contra a vida, tá? Então, existindo crime doloso contra a vida, conexo ou continente a um crime que não seja doloso contra a vida, o juízo competente será o do tribunal do júri. O juízo competente será o do tribunal do júri. No meu exemplo,
Homicídio em Paranavaí, ocultação de cadáver em Alto Paraná. Eu tenho um crime doloso contra a vida aí? Sim. Qual? O homicídio. Eu também tenho um crime que não é doloso contra a vida aí? Sim. Qual? Ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver não é crime doloso contra a vida, tá? Eu já disse para vocês que é crime em relação ao sentimento de respeito aos mortos, né? Para vocês, né, terem essa informação. Mas, enfim, ele não é doloso contra a vida. Nesse caso, se nós tivermos um crime doloso contra a vida e um outro que não seja doloso contra a vida, os dois, um processo só. Mas onde, professor? No lugar do tribunal do júri. Onde é o lugar do tribunal do júri? Onde aconteceu o homicídio. Então, no meu exemplo, a comarca de Paranavaí vai julgar as duas infrações penais, tanto homicídio como ocultação de cadáver. Traduzindo, pessoal, quando tivermos um crime doloso contra a vida, o crime doloso contra a vida puxa para julgamento do próprio tribunal do júri, ainda aquele crime que não seja doloso contra a vida. O mesmo raciocínio homicídio, estupro, o mesmo raciocínio homicídio e porte ou posse de arma de fogo, todos esses crimes, uma vez que eu tenho conexão e continência, serão puxados ao tribunal do júri e o júri vai julgar todas essas infrações penais, né? Isso, na verdade, eu já falei para vocês anteriormente. Se vocês se lembram, salvo engano, a nossa segunda aula presencial desse ano, eu falei para vocês isso, tá? Por quê? Porque o que todo mundo sabe? Todo mundo sabe que é de competência do júri crime doloso contra a vida. Verdade. Mas agora você se diferencia dos demais. De que maneira? Você sabe que também pode ir a júri qualquer crime conexo ou continente a um doloso contra a vida. Mesmo que não seja doloso contra a vida, ele vai para o tribunal do júri. Os jurados vão julgar o homicídio e a ocultação de cadáver, o homicídio e o estupro, o homicídio e o porte ou posse de arma de fogo, em razão da regra do artigo 78, inciso 1º do CPP. Estão vendo, pessoal? É por isso que às vezes vocês ficam lá assistindo o júri, tribunal do júri, e ficam se perguntando, mas como é que os jurados julgaram, né, o homicídio e também estupro nesse caso? Porque houve conexão, a importância aí da nossa competência. Beleza? Até aí? Combinado? Entendido? Sim ou não, por favor? Yes? Yes, ok. Beleza, beleza, entendido. Beleza? Então, Iago, se você puder, Iago, colacione para nós agora o inciso 2º, né, do artigo 78 do CPP. Por favor, inciso 2º. Esse segundo, se vocês perceberem, né, Iago, tem 3 alíneas. Por gentileza, também as 3 alíneas, Iago. Alíneas A, B e C, por favor. Inciso 2º, alíneas A, B e C. 1 minute. Isso, obrigado. Obrigado, obrigado. Pessoal, esse inciso 2º, nós temos a linha A, ok? A linha B e a linha C. E a linha C. Bom, então aqui para vocês, né, compreenderem, o Iago colacionou para nós, tá? No concurso de jurisdições da mesma categoria, a linha A preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Então, escrevemos aqui, ó, ocorrendo, professor Marco, ocorrendo, né, crimes, né, vamos colocar de uma forma que todos vocês compreendam, né, vou mudar, acho que é melhor assim, ó, ocorrendo infrações penais. Pessoal, nossa conexão aqui ela vai cair, tá? Então a gente combina para a próxima aula. Combinado, galera? Não vai ficar muito em cima da hora e daí vai ficar difícil. Combinado? Boa noite, fiquem todos com Deus. Valeu, privilégio. Né? Estamos à disposição de todos. Né? Sobre o nosso trabalho, eu mando, né, um WhatsApp para o Givanildo, ele passa para vocês. Valeu. Aí eu explico certinho. Valeu, meu povo. Valeu, boa noite. Beleza, Givanildo?